E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi. Aqui você vai aprender tudo sobre análise gráfica. Eu trago dicas aqui no canal sobre análise gráfica, desde como marcar um suporte e resistência, como operar um suporte e resistência, ou seja, eu ensino aqui dicas das técnicas para você ter conhecimento gráfico e saber operar o gráfico de forma lógica, de forma racional. Entender o que o gráfico está fazendo, entender as movimentações do gráfico. Inclusive, você que é novo aqui, já convido você a se inscrever, ativar o sino de notificações, estar por dentro de tudo que acontece no canal. E para você também, ó, eu já deixo aqui, não, aqui é o resultado dos alunos. Eu deixo aqui, ó, um e-book inteiramente grátis para você fazer um download. Este e-book aqui eu trago o quê? Um conhecimento técnico de padrões de candle que você pode utilizar como filtro de entrada nas suas análises. E onde eu posso fazer o download deste e-book, professor? Você vai lá no meu canal do Telegram, que está aí no link do vídeo ou no banner do canal. Você vai abrir o Telegram, vai ver aqui ó, o meu canal. Qual é o meu canal? Treinamento Hunter. Ah, Cadu, eu vi um canal esses dias aí do Telegram com seu nome e sua imagem. Não sou eu, é um fake, então eu já te convido a denunciar. O meu único canal oficial é esse, ó, Treinamento Hunter. Então você vai entrar nele, vai ver que está aqui ó, mensagem fixada, vai clicar, vai abrir, tem o link, tem o e-book para fazer download, tem as formas para você fazer o download aí, tá bom? Cadu, eu quero fazer uma pergunta para você sobre o treinamento, quero tirar uma dúvida. Você pode entrar em contato comigo diretamente pelo meu Instagram. Me segue lá e faz a pergunta que você quer fazer para mim, tirar a sua dúvida em relação ao que você quer tirar, tá bom? Ó, aqui você também vê o EAD dos alunos, aqui você tem um link do treinamento, caso queira saber mais, e aqui, lembrando que está com esse super desconto, aproveite por tempo limitado, logo logo o preço volta ao normal. Então, chegando diante dos gráficos, ó, hoje o mercado fechado, é o TC, domingão, então o mercado está fechado. Cadu, por que você vai operar mesmo assim? Porque eu tenho vários alunos que eles só podem operar no mercado de balcão. Então eu gosto de fazer algumas análises, eu gosto de fazer algumas entradas para mostrar para eles como operar. Porque aqui no YouTube é praticamente uma extensão do treinamento. Então ele vai ver aqui muito a parte técnica e a parte do conhecimento, quando se domina os gráficos, de entender esses segredos do suporte e resistência para fazer suas entradas. Então, quando você alcança um domínio gráfico, você entende essa movimentação gráfica, você compreende como fazer essas entradas, como ter mais habilidades para fazer essas negociações em gráficos que aparentemente não são bons gráficos para operar, como esse, né? Olha só, quando eu vejo esse gráfico, é um bom gráfico para operar, eu olho o gráfico e falo assim, ah, esse gráfico aqui é maravilhoso, é perfeito, movimentações perfeitas. Não. Então, você tem que, dentro do conhecimento do domínio dos gráficos, você tem que olhar o gráfico e saber se o gráfico é bom para operar ou não. Você tem que olhar para o gráfico e falar assim, ó, esse gráfico é bom para operar, esse gráfico não é bom para operar. Esse é um dos segredos de você dominar o gráfico. Então aprenda como dominar o gráfico e os segredos de como operar suporte e resistência. Você tem que olhar para o gráfico e olhar assim para ele e falar assim, ó, esse é o melhor gráfico para operar. Você tem que entender como escolher o melhor gráfico. E se esse realmente é o melhor gráfico para operar, através do quê? Do conhecimento técnico que você tem dos gráficos. Porque aí você vai aprender a fazer a leitura do gráfico. Então você tem que fazer isso. Aprenda a leitura do gráfico, aprenda a analisar o gráfico, aprenda como operar suporte e resistência. Porque dessa forma você vai aprender como dominar os gráficos. Então aprenda a dominar os gráficos. Aprenda como dominar os gráficos e o segredo de como operar suporte e resistência para você entender toda essa funcionalidade gráfica. Eu estou conversando com você, falando, mas ao mesmo tempo eu estou esperando o gráfico se movimentar. Porque eu abri esse par de moeda aqui e com a abertura dele,
eu quero fazer uma entrada nele para você entender como fazer esse domínio gráfico. Ó, então eu vejo essa região aqui, ó, uma boa região de entrada. Cadu, você vai entrar no corpo? Você faz entrada no corpo ou faz entrada no pavio? Depende. Depende de quando o gráfico está se movimentando. Ele já não fez o que eu queria, ou não é o que eu fiz, aliás, ele não é que ele não fez o que eu queria. Ele não fez um movimento dentro do conhecimento técnico que me dá um aval para fazer uma entrada. Então, esquece o gráfico, não quero mais saber dele, vou mudar de gráfico, GBP-USD. Vou para GBP-USD, GBP-USD fazendo uma movimentação aqui clássica. Quem é do treinamento já entende o que o gráfico está fazendo aqui, qual é a movimentação que ele está fazendo. Olho ele e penso: Cadu, existe uma possibilidade de entrada nessa região? Existe. É um bom gráfico para operar? Não é um gráfico maravilhoso, não é um gráfico que você diga assim, ele é perfeito, mas tem algumas questões técnicas aqui interessantes que eu posso utilizar para fazer a minha entrada. Uma delas é fazer uma venda aqui nessa região. Fazer uma venda nessa região. Cadu, existe a possibilidade de rompimento? Sempre existe, principalmente quando o gráfico está com volatilidade, né? OTC e volatilidade ainda. Como é que você sabe que está com volatilidade? O jeito que ele se movimenta, né? Se movimenta rápido demais, sobe, desce, ó, como ele está fazendo agora. Esse monte de pavio que ele deixa nas extremidades do gráfico, isso é o inimigo dos gráficos. Isso é o inimigo de quem trabalha com análise gráfica. É essa volatilidade, é esse monte de pavio que o gráfico deixa. Só que então por que você fez uma entrada, Cadu, se você sabe que o gráfico não está bom? Para mostrar para você que quando você domina os gráficos e você sabe o que está fazendo, você sabe, você conhece os segredos do suporte e resistência, você opera. Você opera. Se existe só a possibilidade de um gráfico como esse, que não está tão técnico, você espera o melhor momento técnico do gráfico para fazer uma entrada. Como agora, ó, ele vai fazer o fechamento, aproximei para você ver, tá lá, perfeita, entrada perfeita. Mas o que eu tive que entender aqui? Esse é o segredo de quando se domina o gráfico. Por isso, aprenda a dominar os gráficos e o segredo do suporte e resistência. Porque não adianta você chegar aqui e pensar assim, ele está nessa região aqui, ó, que ele pode segurar. Então eu vou fazer uma venda. Não, você tem que olhar tanto a movimentação das regiões e o entendimento. Então eu já vi aqui, ó, o gráfico se dividindo em várias regiões. Comecei a entender os movimentos. Quando eu abri o gráfico aqui, eu vi uma lógica de movimentação complexa ao ponto de eu tornar ela fácil através do meu conhecimento nos gráficos. O conhecimento, qual é esse conhecimento? Conhecimento técnico. Então a leitura do gráfico faz eu entender o suporte, resistência e os segredos para fazer uma entrada no suporte e resistência. O gráfico é vivo. Você pode ficar esperando ele fazer o mesmo movimento todo dia. Ele vai fazer o movimento todo dia, mas ele é vivo. Ele pode fazer alguma coisa ali naquela região que pode mudar a sua análise de uma hora para outra. Quantas vezes você esperou para apertar o botão para fazer uma compra e de repente você vendeu? Aqui mesmo eu já estava esperando em um momento de compra, mas o que eu fiz? Fiz uma venda, porque como o candle se movimentou naquela região e ela fez a aplicação naquela região, ela me autorizou a fazer o quê? Uma entrada de venda. Então é assim que você domina os gráficos, é assim que você domina o suporte e resistência. É assim que você aprende os segredos do suporte e resistência. Olha aqui essa região, por exemplo. Novamente, gráfico chegando ali. Quem é do treinamento sabe quando eu digo dos gaps e fechamento dos gaps, dos candles. Ó, vou entrar aqui. Existe um risco de rompimento ali? Existe, mas ele foi buscar justo onde eu queria. Ó. Onde eu queria não, onde ele me mostrou, né? Pronto. Tá lá, vou falar o tá lá antes do fechamento. Agora se eu tomar um loss aqui, aí vocês vão dar risada, né? Ó, o gráfico continuou subindo. O que ele veio fazer? Ó, ele veio tocar nesse pavio aqui. Ele veio tocar no pavio. Para fazer o quê? Para fazer um martelão de baixa ali. Veio aqui, tocou e desceu.
Veio aqui, tocou e desceu. Cadu, por que você não esperou ele tocar lá e descer? Porque eu entro no fechamento do candle. Eu não vou entrar com o candle caminhando. A não ser quando é para entrar com mais taxas, tá? Então, entenda. Aprenda como dominar os gráficos e o segredo do suporte e resistência. Você vai aprender o segredo do suporte e resistência quando você entender que você tem que fazer o quê? Compreender a lógica e a razão do gráfico. Aprenda a analisar o gráfico. Aprenda a leitura do gráfico. Tá lá, ó. Aprenda como operar suporte e resistência. Aprenda e tenha conhecimento técnico. Aí você vai conseguir dominar os gráficos. Cadu, mas isso funciona só para OTC? É claro que não, eu estou falando de mercado aberto. O que eu estou falando aqui ou fazendo em OTC é para mostrar para você que conhecimento técnico eu posso operar tanto o mercado aberto como o mercado de balcão, OTC. Eu tenho alunos, pessoal, você que é novo aqui, né, que você não conhece, que só opera OTC. Só opera OTC porque ele não tem tempo para o mercado aberto. Por isso que eu trago aula aqui. Olha aqui o gráfico chegando nessa região. Quando eu olho essa região, dá uma olhada. Quando você domina os gráficos, você começa a compreender questões de suporte e resistência. Então o gráfico, quando ele chega aqui, ó, eu vejo momentos que o gráfico pode buscar, tanto ali como lá em cima. Ó. Já entrei aqui nessa região, só que eu sei que ele pode buscar ali em cima. Eu sei disso, eu sei. Cadu, então por que você entrou? Por causa dessa região aqui, ó, o martelão caindo para baixo, ó, o martelão caindo para baixo. Caindo para baixo, meu Deus, meu Deus. Quando a gente está operando e raciocinando, às vezes eu falo umas asneiras aqui, né? Olha o martelo de baixo. Olha o martelo de baixo. Não é caindo para baixo. Falar caindo para baixo tá errado, viu? Se tá caindo, já é para baixo. Então, olha o martelo aqui e olha o martelo aqui. Por isso que eu entrei nessa região, para ver se ele vai fazer o mesmo movimento. Ele parece que não está querendo fazer, mas eu ainda acredito que ele venha fazer. Ah, buscou lá em cima, olha que maravilha, ó. Tá indo lá em cima, né, Cadu? Tá. Se ele fechar aqui, ó, eu vou tomar um loss, vou aguardar ele naquela sombra ali, vou pegar ele aqui, vai, vou pegar ele aqui, ó. Tomei um loss, tá? Não queria ter tomado esse loss, mas paciência. Esse é o problema de quando está com muito pavio, ó, com muita volatilidade. Então você pode evitar isso, tá? Evite isso. Como que você evita isso? Aprenda a analisar o gráfico, aprenda a fazer a leitura do gráfico, aprenda a lógica da movimentação, aprenda como operar suporte e resistência, aprenda a dominar os gráficos. Olha que maravilha. Olha que entrada perfeita. A entrada da região era aqui, ó. Eu não falei para você que tem um martelo aqui de baixo, um martelo de baixo, mas o que ele fez? A volatilidade é tanta, ó. Tá vendo? Tem pavio, 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 pavio. Ele ainda fez mais um movimento de indecisão de alta para depois fazer a correção. Por isso que eu não esperei ele chegar aqui em cima, porque aqui ele já me mostra a correção do movimento. Ali ele já me mostra a correção do movimento, ó. Tá lá, ó. Tá lá, entrada perfeita, entrada perfeita. Eu só não queria ter tomado esse loss aqui para não ficar, eu queria fazer 3 entradas perfeitinhas hoje. Mas tá bom, né? 2 positivas aqui, um loss, aí fiz mais uma aqui, 3-1, ó, preço continua caindo, e fiz mais uma aqui, 4-1, preço caindo. Olha que interessante quando você sabe o que está fazendo no gráfico e você domina os gráficos. Ó, venda, preço continuou caindo. Venda, preço continuou caindo. Venda, preço continuou caindo. A única coisa aqui do meu loss é que eu me precipitei, eu entrei aqui, ó, nesse fechamento e ele ainda tinha esse espaço das sombras aqui, ó. Ele foi tocar lá na sombra lá no passado. Por isso eu nem esperei ele chegar aqui. Quando ele já forma um candle desse de indecisão, mostrando para mim e dando uma autorização para eu entrar. E aí eu já comprei o risco e fiz 2 entradas. Então, quando eu falo para você um tema como esse, eu trago um assunto como esse para você, você que é aluno ou não é aluno, aprenda como dominar o gráfico. O segredo de como operar suporte e resistência é aprender como dominar o gráfico. E como eu vou dominar o gráfico? Aprenda
como operar suporte e resistência. Aprenda a fazer a leitura do gráfico. Aprenda a analisar o gráfico. Olhe para o gráfico e diga assim, ó, o melhor gráfico para operar é esse. Então você vai focar nele. Você vai olhar para o gráfico e vai entender como escolher aquele gráfico, ou você vai entender como escolher o melhor gráfico. Por quê? Por que você olha para o gráfico e diz assim, ó, esse é o melhor gráfico para operar? Porque você tem conhecimento técnico, porque você tem conhecimento dos gráficos. Aqui mesmo no chat, né, muitos de vocês, às vezes a Helena sempre comenta isso, ela fala assim, eu abri o gráfico, tal horário estava horrível. Ou sempre alguém fala assim, nossa, hoje o gráfico estava muito volátil, hoje o gráfico estava muito assim. Só de vocês terem esse conhecimento de olhar para o gráfico e saber que ele não é um bom gráfico para operar, já é um caminho andado. Aí você fala assim, Cadu, mas você está na frente de um gráfico cheio de pavio, cheio de regiões com pavio, e mesmo assim você fez entrada. Sim, eu tento trazer aqui algo mais técnico para vocês, ou seja, eu estou num gráfico muito técnico, porque ele tem volatilidade, regiões com pavio, e eu mostro para você que se você dominar todas as técnicas e tiver conhecimento gráfico, conhecimento de análise gráfica, você mesmo num gráfico muito técnico como esse, que não é um bom gráfico para operar, mas você consegue entender as melhores regiões de suporte e resistência, ou seja, você consegue dominar a leitura do gráfico, você consegue analisar o gráfico, e quando você aprende a dominar o gráfico, você sabe operar suporte e resistência com menos risco. Então, o segredo do suporte e resistência, gente, é você entender a lógica e a razão dos movimentos do gráfico. Quando você sabe esses segredos da leitura da análise gráfica, da leitura do gráfico, entender como o gráfico se movimenta e saber fazer as suas entradas, você pode olhar um gráfico desse como esse horrível e fazer as suas entradas. Você viu que eu tomei um loss aqui, uma entrada um pouco precipitada. Por quê? Porque eu estou aqui, hoje é domingo, eu estou passeando com a minha família. Vou voltar à programação normal só amanhã cedo. Eu estou passeando com eles. Mas eu peguei um tempinho aqui e falei assim, vou gravar uma aula para eles hoje. Vou subir uma aula para eles hoje e vou falar um pouco sobre esse domínio gráfico. Sobre você compreender e saber o porquê de dominar o gráfico. Você só consegue dominar o gráfico quando você compreende a leitura do gráfico. Quando você sabe como ele olha, como ele se movimenta. Você já percebeu que tem pessoas em várias áreas profissionais que ela consegue entender algo só de ouvir ou só de você falar uma frase? Por exemplo, mecânico, né? Mecânico é assim, você chega com um carro, ou você chega com o seu veículo num lugar, ele vai escutando assim o barulho do motor, ele chega para você e fala assim, escuta, o carro está fazendo isso, fazendo aquilo, tá desse jeito? Aí você fala, ele está. Aí o mecânico fala assim, olha, só pelo barulho eu já consegui identificar. O que significa isso? Conhecimento técnico. Ele domina o conhecimento técnico sobre aquilo. Então, quando ele domina o conhecimento técnico sobre aquilo, ele domina o que fazer na parte técnica. Então, por exemplo, você fala assim, olha, eu queria saber muito operar suporte e resistência. Mercado aberto, OTC, qualquer mercado. Só que você só vai saber qual é o melhor suporte e resistência, como marcar um suporte e resistência, como operar suporte e resistência, se você tiver um entendimento racional, lógico das movimentações do gráfico. Quando você começa a aprender toda essa dinâmica da leitura do gráfico, tudo aquilo que a análise gráfica nos ensina, você então começa a dominar o gráfico. E isso vai fazer parte do seu dia a dia. A ponto, por exemplo, que nem eu agora, passeando com a família, fazendo uma viagem com a família, enquanto eles estão lá tomando um café, eu vim para cá, tive um tempo a sós aqui, falei assim, vou abrir o computador, vou operar um pouco, vou gravar uma aula para o pessoal. Estou aqui gravando uma aula, em poucos minutos de tempo aqui, fiz 4-1, tranquilo, por quê? Porque domino os gráficos. Quando você aprende a dominar os gráficos, você aprende os segredos do suporte e resistência. Você entende como fazer as operações com menos risco. E todos podem fazer isso. Só que é necessário ter conhecimento técnico, é necessário aprender. Eu até separei aqui alguns alunos que apareceu aqui no início,
que me mandaram hoje de manhã resultados. Ó. Esse aqui é o Maicon. Ó, o Maicon. Bom dia, professor. Tudo bem? Olha só aqui, mestre Cadu. Hoje foi 7-1 em OTC e mais um saque, só para relaxar a mente. Obrigado por tudo. Ah, ele opera, o aluno Maicon aqui opera só OTC? Não, ele opera o mercado aberto. Mas o que acontece? Ó, 8 horas da manhã. Ele quis relaxar no domingo fazendo o quê? Umas operações, ganhando dinheiro. Olha aqui, conhecimento técnico. Quando a pessoa começa a aprender a dominar o gráfico, ele domina o suporte de resistência. Ele sabe aplicar. Ele sabe fazer a leitura do gráfico. Esse é o Maicon. E fazendo saque ainda em pleno domingo. Olha esse daqui é o Eduardo. Ó. Bom dia, professor. Domingo bem lucrativo. Análise gráfica é vida. Obrigado por tudo. Ó. Então ele acordou aqui, ó, é 7h26 da manhã, quer dizer, ele acordou um pouco antes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 entradas. 8-1. Como que a pessoa acorda num domingo OTC e faz 8-1 em OTC? Você não escuta um monte de gente falando mal do OTC aí, que não consegue fazer nada no OTC? E como que um aluno acorda num domingo pela manhã, esse aqui é o Eduardo, e faz 8-1 no OTC? O Maicon ali fez 7-1 no OTC. Por que eles conseguem? E por que você não consegue? Eles conseguem porque eles já estão aprendendo a dominar o gráfico. Eles já sabem os segredos do suporte e resistência, eles já sabem como operar o suporte e resistência. Esse daqui é o... Deixa eu ver se eu vou lembrar o nome dele. Se não me engano é o Fábio, tá? Se eu troquei o seu nome, me perdoe, tá bom? Bom dia, mestre Cadu. Análise gráfica é vida. 3 entradas perfeitas, meta de domingo batida, com sucesso em OTC. Tu és excelente professor. Olha que interessante. Obrigado, viu? Ele me elogiou como professor aqui. Por quê? Porque quando você tem um caminho de estudos, você tem lá, você estuda um primeiro passo, um segundo passo, um terceiro passo, um quarto passo, ou seja, você tem um método de estudo onde você caminha para entender a lógica e a razão de tudo. Você começa a compreender o que então? Os segredos dos gráficos. Até chegar no momento onde você vai fazer o que? Dominar os gráficos. E é isso que o aluno mostra. Por isso que o aluno agradece o professor, né? Porque eu acabo mostrando um caminho mais tranquilo para você aprender a analisar, para você entender essa lógica, entender essa razão, através do que? De estudos, né? Não é simplesmente ficar sentado na esquina ali olhando os passarinhos cantarem e voando ao seu redor. Não, é estudando. Você precisa se dedicar, você precisa se aprimorar, você precisa buscar conhecimento. Então, por isso que o aluno agradece, né? Eu fico muito feliz, é para isso mesmo que eu ajudo, que eu colaboro. Olha aqui, esse aqui é o outro aluno que mandou ontem à noite, ó. Sábado à noite ele mandou. Boa noite, professor. Ser Hunter é analisar o gráfico independente de qual aparelho esteja usando, seja PC, notebook ou celular. A técnica é entendimento dos gráficos e uma só. Hoje a meta foi batida pelo celular. Dá uma olhada. O aluno, esse aluno aqui é o Paulo. É o Paulo. O Paulo trabalha em um serviço assim que às vezes ele trabalha de noite, de madrugada. Então o que o Paulo fez? Eu acho que ele teve um tempinho, né? Porque ó, 11h46 da noite. Ao invés dele estar na casa dele com o computador tranquilo, o que ele fez? Puxou o celular, ele devia estar tranquilo aqui, e falou, vou fazer um dinheirinho, né? Você lembra o desenho do Pica-Pau? O meu dinheirinho. Toda vez que eu escuto a palavra dinheirinho, eu lembro do Pica-Pau, do desenho do Pica-Pau. É, para vocês verem como eu sou experiente, tá? Os desenhos que eu assisti eram Pica-Pau, não tem nada a ver com esses desenhos de hoje em dia. E olha que interessante, olha o que o Paulo diz, ó. A técnica, entendimento dos gráficos é uma só. Olha aqui o aluno passando a chave para você destravar esse bloqueio que você tem em não saber ganhar dinheiro em opções binárias. Você não consegue sair do lugar em opções binárias, por quê? Porque você está travado onde? Ó, na técnica. Você não tem entendimento dos gráficos. Então, quando você busca conhecimento técnico, você destrava o quê? Os segredos do suporte e resistência. Aprenda a dominar os gráficos e você aprenderá os segredos do suporte e resistência. Você vai saber, você vai aprender como fazer a leitura do gráfico. Você vai aprender como analisar o gráfico.
olhar para o gráfico e falar assim, esse é o melhor gráfico para operar. Esse é o melhor gráfico. Esse é bom gráfico para operar. Aqui é o melhor suporte e resistência. Aqui é a melhor região para eu fazer uma entrada. Esse é o ponto ideal para eu fazer uma compra, para eu fazer uma venda. Mas isso é necessário você ter o quê? Técnica, entendimento dos gráficos. Isso você só adquire, meu querido, minha querida, operando de uma maneira que você entenda os gráficos com técnica e conhecimento. E estudando e aprendendo. Então, eu te convido a se inscrever no canal se você é novo. Tem vários vídeos aqui, inúmeras dicas de suporte e resistência, dicas de como operar, como aprender a operar, dicas de como analisar o gráfico. Ou também você pode vir para o treinamento para acelerar tudo isso. O treinamento é um valor irrisório hoje em dia, muito barato. Então você pode acelerar os seus conhecimentos aprendendo passo a passo com um método que funciona. Tanto é que você está vendo aqui, ó, por isso que eu gosto de fazer uma aulinha aqui em OTC, para mostrar para você e mostrar os alunos aqui, ó, ganhando dinheiro OTC. Você ouve por aí que o OTC não presta, que o OTC é aquilo, que o OTC é isso. As pessoas, quando não têm conhecimento, é assim mesmo, tá? As pessoas falam daquilo que não sabem. E quando falam, falam o que não sabem. E aí acontece essa pantomima toda que a pessoa nunca está satisfeita. Por quê? Porque não domina aquilo que faz, não tem conhecimento técnico naquilo que faz, então não sai do lugar. Tá bom, pessoal? Então o que eu vou fazer agora? Vou fechar o computador, depois vou subir esse vídeo aqui para vocês, para aula, e eu vou curtir um pouco a família aqui, que eu ainda tenho uma hospedagem até de tarde. E amanhã eu volto na programação normal, tá bom? Um domingão abençoado para vocês, uma semana maravilhosa para vocês, uma semana de trades perfeitos, uma semana de domínio sobre os gráficos, uma semana de estudos e análises perfeitas para vocês, tá bom? Te vejo então na próxima aula, te vejo no próximo trade, fica com Deus, fui!